Olá, senhores, meu nome é Keider Loyola, sou Procurador Federal Legislativo e nós vamos hoje tratar sobre dicas para a OAB. Então, senhores, é uma dica rápida, mas eu tenho certeza, como todos os exames da OAB já existentes, não deixou de contemplar as exposições que nós vamos colocar. E com mais razão, vai cair novamente. E se assim vai, senhores, nós temos que implementar novo sistema. E uma dica vai aí de processo civil. Dica de processo civil. Bom, senhores, nós estamos falando aí, uma dica, não é dica nova, senhores, nós estamos falando de dica que reiteradas vezes vem caindo, ou seja, Emenda Constitucional 45. A Emenda Constitucional 45/04. Quem foi essa Emenda 45/04? Senhores, nós estávamos então no ordenamento jurídico em 1988, portanto, 1988, com a Constituição Federal. Nesta época, senhores, o CPC foi recepcionado, ou seja, passou pelo crivo da Constituição Federal e opera-se no CPC na atual égide da Constituição de 88. Mas sabe por que o CPC foi recepcionado? Simples. No artigo 5º daquela Constituição falou o seguinte: CPC, você só entra aqui, ou seja, você vai ser só recepcionado sob a égide de uma nova Carta Constitucional, somente, senhores, se você atender um mandamento constitucional, contraditório e ampla defesa. Senhores, ampla defesa e contraditório, aliás, até excessos, o CPC é o que mais tem. Se assim o é, senhores, o que fazer? Então está em conformidade. Senhores, cansado então de excessos, de atos procrastinatórios, infinidade de recursos, nós tínhamos então, de um lado, a ampla defesa e o contraditório, como uma ordem praticamente absoluta. Não tinha nenhum elemento constitucional limitativo para impedir isso. Aí veio a Emenda Constitucional 45. O que ela veio fazer? Impor celeridade e economia processual como um critério de check and balance, ou seja, freios e contrapesos para as normas constitucionais. Em que pese existir, então, contraditório e ampla defesa, existem limitações para eles, celeridade e economia processual. Bom, se agora a Constituição Federal está de acordo com a Emenda Constitucional 45, agora quem não está mais de acordo com a Constituição Federal é o CPC. Porque o CPC só atende contraditório e ampla defesa. Celeridade e economia processual é tudo que o CPC não tinha. Se o CPC agora, lá com a alteração da Constituição pela Emenda Constitucional, desta forma agora o CPC já não mais está de acordo com a Constituição. Para então, o CPC é lei. E uma lei, para ser alterada ou revogada, uma lei só é revogada por outra lei. Então foi exatamente isso que aconteceu. A Lei 11.232 de 2005, portanto, cumprindo o mandamento constitucional da Emenda Constitucional, veio alterar o CPC para trazer, dentro da economia, dentro da contraditória ampla defesa, trazer as limitações do contraditório, da celeridade e economia processual. E assim ele fez, senhores, trazendo, portanto, o artigo 475J também na execução de título executivo judicial. Então, senhores, eu vou dar um exemplo, senhores, mas para lembrar os senhores que a Emenda Constitucional 45 afetou bem o ordenamento jurídico. E é quase impossível ter uma prova, um exame, concurso público, sem contemplar qualquer alteração da Emenda Constitucional 45. Se assim é, como vocês acham, vai cair na prova da OAB, como sempre cai. Se assim é, eu vou dar apenas um exemplo. A Lei 11.232, portanto, cumprindo o mandamento constitucional, alterou o CPC para quê? Para ele ser, além de ter contraditório e ampla defesa, também trazer celeridade e economia processual. O fez para títulos executivos judiciais. E vejam bem, com o 475J, ele faz agora assim. Antes nós tínhamos um processo de conhecimento, na qual conhecia um direito. A pessoa depois pegava esse título executivo e entrava com outro processo. Esse processo agora é chamado execução. E a pessoa agora apresentava um tal de embargos. Embargos esses que era praticamente um outro processo de conhecimento, ou seja, não acabava nunca mais o processo. Senhores, outra coisa, aqui a pessoa era citada para contestar, já era difícil para achar, imagine achá-lo depois citado para executar, era quase que achar uma agulha no palheiro. Tem gente sendo procurada até hoje.
Então, se assim acontece, senhores, nós tínhamos que mudar. E assim foi. A emenda constitucional 45 alterou o procedimento. Agora, isso aqui não pertence mais para a gente, para título executivo judicial. Não estamos falando mais para título executivo extrajudicial, que tem um comportamento distinto. A emenda constitucional, portanto, por meio da 11232, alterando o CPC, para deixá-lo agora em conformidade com a Constituição, criou o 475J para dizer o seguinte: depois que conhece o direito, vai abrir uma nova fase processual, não é um novo processo, uma nova fase processual chamada execução. Aqui conhece do direito e nos mesmos autos, ou seja, só que numa segunda fase, o réu agora, condenado, passa a ser executado. Então, senhores, além disso, não mais tem citação. Por quê? Se deu a citação aqui já no processo de conhecimento, e como trata-se do mesmo processo, como é que ele vai ser citado novamente no mesmo processo? Não precisa. E nem é o caso, mas citado não. Mas intimado vai. Só que ele não vai ser mais procurado para ser intimado. A intimação vai ser na pessoa do advogado. E mais, senhores, pela imprensa. Ou seja, não tem como fugir. Aqui os senhores vão ver, então, cumpriu com a parte do procedimento, inicia-se, portanto, a fase de execução. Uma vez, portanto, intimado para pagar, ele agora vai ter prazo de 15 dias para pagar. Ele pode apresentar agora, no prazo desses 15 dias, pagar ou apresentar impugnação. Vejam, senhores, ele vai apresentar impugnação e não mais, como antigamente nós falávamos, os embargos. Ou seja, embargos que praticamente abriam uma nova possibilidade de contestar, ou seja, parecia que começava todo o processo. Não, agora a impugnação traz um rol bem enxuto de possibilidades de impugnar, mas ninguém hoje mais apresenta muita impugnação. Por quê? É o seguinte, você tem prazo de 15 dias para quê? Ou você paga ou impugna. Mas se você impugnar e eu não aceitar, ou, se você não impugnar e também não pagar no prazo de 15 dias, eu pego o valor da condenação e aumento mais 10%. Ou seja, a emenda constitucional 45, por meio da 11232, colocando esse dispositivo 475J, ela, além de dar celeridade processual, ela trouxe também economia e celeridade, porque ela falou o seguinte: eu estou inibindo o devedor para ele nem impugnar, para ele pagar direto, porque senão não compensa. Ele vai que, se ele deve 100, ele vai dever 110, porque eu vou colocar mais uma multa de 10%. Então, senhores, como você pode ver, a emenda constitucional 45 é de grande valia para concursos públicos, exames da OAB, então. Agora, vocês vão enfrentar, então, essa tão sonhada OAB. Lembrando, senhores, como diz o mestre da guerra, Sun Tzu, se você conhece o seu inimigo, olha aqui, seu inimigo está falando, eu uso emenda constitucional 45. Se você conhece seu inimigo e conhece a ti mesmo, não precisa temer o resultado de uma centena de batalhas. Senhores, bons estudos e desejo aí uma ótima prova. Até mais.